Estamos agora com a proposta de fazermos toda segunda-feira, às 20 horas, essa série Raciocinando no Pilates, que é uma série que a gente vai estar... Eu gosto de usar uma hashtag que é o Além do Pilates, porque a gente deve estar pensando não só em como estruturar os movimentos dentro do estúdio Pilates, né, em toda a dinâmica de uma aula, de toda a dinâmica de um trabalho dentro do estúdio, mas a gente tem que ir muito mais além. Então, quando a gente consegue linkar vários aspectos daquele cliente que está ali precisando da sua ajuda, e aí você consegue linkar esses aspectos de influência que o corpo dele está sofrendo ou não, você consegue ser mais assertivo no seu trabalho. Então, é pautado nisso que a gente está propondo essa série Raciocinando no Pilates, que eu vou trazer o quê? O raciocínio clínico para dentro do trabalho do Pilates. Então, o que a gente vai encontrar naquele cliente ali e que a gente precisa realmente estar trabalhando com ele. Tá legal, galera? Vamos lá, só aguardar uns minutinhos aí. Tá? Sejam todos bem-vindos. Chama aí a pessoa que você acha que necessita assistir essa live, tá? Que em um minutinho a gente está começando aí para valer com conteúdo. Tá legal? Então, para você que é profissional de saúde aí, que está trabalhando, que deseja trabalhar com o Pilates, a gente está com essa série que a gente vai estar trabalhando o raciocínio clínico dentro do Pilates, certo? E quando a gente fala em raciocínio clínico, como eu sou formado em osteopatia, eu utilizo muito do raciocínio osteopático, utilizo também do raciocínio que já tenho de experiência de trabalho com acupuntura desde 2005, 2006 que eu trabalho com acupuntura, então todo esse raciocínio mais global, né, a gente vai estar utilizando dentro do trabalho com Pilates, beleza? E vamos nessa. Sejam bem-vindos. Meu amigo Vaguinho está aqui, Daiane, Júnior Alves, Ariana. A Ariana fez o nosso curso aqui de Match Pilates, né, Ariana? Seja bem-vinda. E só para lembrar, na sexta-feira a gente já começa uma formação completa em Pilates aqui na cidade de Timóteo. E a gente ainda tem algumas últimas vagas, tá? E as inscrições são até quinta-feira. Até quinta-feira a gente está fazendo inscrição e vão ser nesses 2 finais de semana próximos aí. 7, 8, 9, 14, 15, 16. A formação completa, básico e intermediário do Pilates aqui na cidade de Timóteo, Minas Gerais. Então você que é do Vale do Aço aí, ou se você conhece algum profissional, né, da educação física ou da fisioterapia que queira tá aprimorando e conhecendo e tendo uma formação para trabalhar com o Pilates, essa é a hora, beleza? Então é isso, galera. Então vamos lá, vamos começar aqui. Já tem uma galera legal aí. Vamos falar hoje sobre a influência do fígado no corpo, principalmente a influência das disfunções que o fígado pode ter e o que isso vai gerar no nosso corpo. E a gente está falando no nosso corpo em termos de quê? Vamos falar em termos de mobilidade, em termos de tensionamento, em termos de adaptações do corpo em relação ao que o fígado está gerando para o corpo. Então, a gente tem que estar analisando todos esses aspectos, né? Então, quando a gente fala do fígado, nós estamos falando de um órgão, o maior órgão do corpo, né? Uma glândula, na verdade, que pesa aí 1,5 kg, de 1,5 kg a 2 kg. Então, representa muitas vezes uns 2% do peso corporal. Então, quando a gente pensa numa víscera, né, numa glândula grande, igual o fígado, a gente tem que pensar que quando ela está alterada na sua mobilidade, quando ela está alterada na sua função, quando ela está gerando restrições, ela vai estar gerando restrições importantes porque ela tem uma relação com outros órgãos, outras vísceras, ela tem uma relação com o diafragma, ela tem toda uma relação que vai influenciar nessa região do hipocôndrio direito. Então a gente tem que pensar que a partir dali, dessa região abdominal e uma parte até torácica, a gente tem uma relação direta com os membros superiores, né? A gente tem uma relação direta também com membros inferiores. Então é importantíssimo
a gente saber o quê? Saber analisar se existe alguma disfunção ali, né, daquele órgão, daquela víscera, e o que ela está repercutindo no corpo. E a gente tem que pensar num aspecto muito mais amplo, porque isso a gente vai estar falando de toda a parte de inervação, irrigação, né, de onde estão saindo as raízes nervosas que vão influenciar na função ali daquela víscera ali, né? No caso a gente está falando aqui do fígado, e como isso vai repercutir no corpo, beleza? Vamos só dar boas-vindas aqui a galera que está entrando, tá? Cláudia, boa noite, seja bem-vinda, está nos acompanhando aqui direto. Daiane, Letícia, Sandrin, beleza, galera, isso aí. Vamos lá. A Daiane até começou com uma pergunta: quais são os benefícios do Pilates para a mulher de meia idade? Bom, os benefícios do Pilates, eles são vários, sabe, Daiane? E eu não vou dizer nem assim, específico para mulher de meia idade, né? Os benefícios que o Pilates traz é para o ser humano, né? Tanto a gente tem um padrão respiratório, que a gente vai ter um benefício de ganho de mobilidade, vai ter o benefício de ser uma atividade onde você vai estar trabalhando, olhando para dentro de você. Então é anti-estressante, né? A gente costuma dizer que ele é anti-estressante. Então a gente tem vários benefícios, mas hoje a gente está focado um pouco na parte bem específica aí das alterações que o fígado, das funções do fígado, como isso vai repercutir no corpo e como a gente deve analisar isso e estar trabalhando com o nosso cliente ali dentro do estúdio, beleza? E vou falar também de alguns sinais importantes para você poder o quê? Identificar se há ou não um problema de disfunção ali do fígado do seu cliente, que ele pode estar precisando de fazer um trabalho muito mais específico para melhorar aquela função, para que ele tenha realmente ganhos no seu trabalho de mobilidade, no seu trabalho corporal, no seu trabalho de movimento, né? Então a gente tem que saber identificar também quando há problemas, beleza? Muito bem, a galera está entrando aí, vamos começar quente agora, hein? Tomando um cafezinho aqui para dar aquela energia, né? Bom, então se a gente for pensar, eu já disse aqui, o fígado ele tem um tamanho de é um órgão grande, né? Uma glândula de 1,5 kg aproximadamente, que vai representar uns 2% do peso corporal das pessoas, né? De maneira geral. Ela tem superfícies, então ela vai se dividir ali. Ela tem superfícies superiores, posterior e inferior. Então, se a gente pensar na parte superior, a gente tem contato direto com o músculo diafragma. Então, através do ligamento triangular, através do ligamento coronário, a gente vai ter essa ligação direta com o diafragma. Se a gente for pensar também na parte inferior, tem um contato direto com outras vísceras que estão abaixo ali do fígado. E se a gente for pensar também no contato posterior, né, a gente pode pensar na influência que tem do rim direito em relação ao fígado e assim por diante, vários órgãos na verdade. Beleza? Se a gente for pensar também em termos de função, né? Então o fígado ele vai estar ali armazenando, fazendo todo o armazenamento de sangue. Ele tem uma função importantíssima no metabolismo de carboidrato, no metabolismo de gorduras, no metabolismo de proteínas. Então, se a gente pensar que, vamos lá, que o fígado ele vai sofrer o quê? Uma influência, ele tem uma inervação simpática e parasimpática, beleza? A parasimpática, que é o que comanda a função autonômica ali do fígado, ela vem do nervo vago, do nervo vago, certo? E o nervo vago, a gente tem que pensar o seguinte: existe todo um trajeto, ele é o 10º par craniano. Então ele sai ali do tronco encefálico, pelo forame jugular, certo? E ele vai descendo pela bainha, vai descendo pelo espaço maxilar laríngeo aqui, vai descendo pela bainha carotídea, vai entrar bem no espaço torácico, né? Nessa entrada torácica, ele vai descendo pelo mediastino, ele vai passar junto com o esôfago pelo diafragma e fazer toda a inervação visceral ali, certo? E ele vai terminar no plexo solar. Então imagina só,
todo o trajeto de um nervo. A gente pode estar falando só do nervo vago, às vezes numa live, tá legal? E aí a gente vai estar falando todo esse trajeto. Todo esse trajeto do nervo vago, que é responsável pela inervação parasimpática, ou seja, é aquela função que o fígado vai ter de todas as funções que ele realiza ali, desse metabolismo todo, de proteína, de carboidrato, de gordura, tudo isso vai estar sendo influenciado diretamente pelo nervo vago. Então a gente tem que preocupar o quê? Em todo esse trajeto dessa inervação. Como está o corpo em relação ao tensionamento? Se há pontos ali que estão o quê? Comprimindo o nervo vago, atrapalhando a sua função autonômica, né? E ele vai ter uma função de aferência muitas vezes, né? De receber as informações dessas vísceras que ele inerva, né? Ele é um nervo que vai estar ramificando para baixo aqui e inervando todas as vísceras ali, até o terço distal do intestino grosso, beleza? Então imagine só, todo esse trajeto desse nervo, a gente tem que estar preocupado se há pontos de tensionamento. Então se ele tiver ali pontos de compressão e que ele não está exercendo a sua função autonômica ali, pode ser que esteja influenciando diretamente na disfunção dessa víscera, beleza? Bom, a Lorena está perguntando aqui, é possível diminuir a gordura no fígado só com o Pilates e dieta associada? Bom, Lorena, a dieta associada ela vai ser fundamental, e a atividade física, certo? Que não seja, às vezes, somente o Pilates, tá? Então a gente está pensando aí já numa disfunção de um acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática, né? Então a função não está sendo feita como deveria ser, mas a gente tem que analisar o porquê, quais são realmente as causas que estão levando aquilo ali. Identificando essas causas, a gente consegue trabalhar melhor. Mas o que eu quero dizer, o que eu trouxe, por exemplo, vou pegar o exemplo que a Lorena colocou, de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então você imagina essa víscera que tem normalmente 1,5 kg e ela está ali, encharcada de gordura. Então o metabolismo de gordura ali não está sendo feito como deveria ser, né? Um peso aumentado, uma restrição de movimento. O que a gente tem que pensar é o seguinte: existe todo um movimento natural que o fígado deve fazer, certo? De acordo com o movimento respiratório, ou seja, de acordo com o movimento diafragmático. Então, quando a gente faz todo o processo de respiração, o fígado ele tem que fazer um movimento, vou até afastar um pouquinho aqui, é um movimento de translação, ele vai descendo e girando, certo? Então, esse movimento ele tem que estar livre, ele vai ter que estar livre. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, vamos lá, o fígado ele vai estar onde? Na região do hipocôndrio direito, certo? Então, nessa região aqui, eu não sei se está invertido aí para vocês, tá legal? Provavelmente sim, né? Nas lives fica invertido a imagem aqui. Então, vai estar do lado direito, no hipocôndrio, uma víscera muito grande e que, se a gente for pensar numa esteatose hepática, ou seja, está ali cheio de gordura, ele está com um peso enorme e totalmente restrito no seu movimento, na sua mobilidade, certo? Que vai gerar o quê? Vai gerar um peso, um tensionamento. Ele deveria fazer um movimento durante a nossa respiração, acompanhando todo o diafragma, né? O diafragma ele vai abaixar na ins e elevar na expiração. Então existe um movimento de descida e subida, descida e subida. Só que ele não vai fazer só esse movimento. Ele faz um movimento também de uma rotação anterior e um deslizamento. E ele vai deslizando e transladando, né? Então ele vai descer, fazer um movimento de translação e depois ele vai subir, fazendo um movimento de retorno. Beleza? Então esse é o movimento natural dessa víscera junto com a respiração, né? A gente tem que imaginar que tem os ligamentos que estão ali acoplados ao diafragma, né? O fígado também tem uma relação com o estômago direta, né? Através de ligamento hepatogástrico. A gente tem a ligação direta com o duodeno, né? Através do ligamento hepatoduodenal, que é do momento menor, né? Que é uma camada de fascias e ligamentos que vão fazer toda essa conexão entre elas. E ali a gente tem conexão de vasos, né? De artérias e veias que estão fazendo a irrigação, a drenagem
dessas vísceras. Então, todas essas vísceras estão ligadas uma nas outras, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem que imaginar, eu falei do vago, da importância do nervo vago, de todo o trajeto estar liberado para que haja uma função autonômica ali parasimpática, não é verdade? Então, todo o nervo vago é o responsável pela inervação parasimpática que vai gerar toda a função autonômica ali do fígado. Beleza? Então, a gente preocupa com todo esse trajeto. Depois a gente pode falar detalhadamente, em uma outra oportunidade, sobre o nervo vago e a influência dele no seu cliente ali. Beleza? Bom, a gente tem que pensar também na inervação simpática. E quando a gente vai pensar na inervação simpática, a gente está falando da região torácica, tá? Então, a região torácica, ela é responsável pela inervação simpática do fígado, especialmente na região de T8, tá? Então, se a gente for falar e pensar nessa inervação, a gente tem que ver o quê? Nós temos que avaliar e observar se há anterioridades torácicas, se há uma disfunção articular naquela região, né? Se há uma restrição de movimento. Tudo isso é importante, porque ela vai estar influenciando diretamente na função daquela víscera ali também. A Cláudia está perguntando aqui, quando o paciente não tem nenhum diagnóstico médico, ainda assim relata dor na região do fígado, como devemos avaliar e tratar? Não, beleza, Cláudia. Nós vamos falar bastante aqui em relação a o que a gente vai observar que está trazendo de restrição de movimento, de mobilidade, de tensionamento do corpo. Beleza? Quem não tem noção de osteopatia fica meio perdido. Não, é verdade, é verdade. A gente vai esclarecendo aos poucos e vai clareando, tá, Cláudia? Eu estou falando um pouquinho da função do fígado, da inervação do fígado, das relações anatômicas com outras vísceras, que é importante a gente estar sabendo também, para aí depois a gente juntar tudo isso e colocar na aplicabilidade. Como a gente vai fazer isso, se a gente for levar em conta só quem trabalha com Pilates, tá certo? Beleza? Combinado? Então a gente está indo por partes aqui. Mas foi excelente a sua pergunta, a sua colocação. Tá? Ótimo. Então vamos lá. Então a gente está pensando agora na inervação simpática, do fígado, que é da região torácica. Então é importantíssimo que eu observe se há uma anterioridade torácica, se há alguma disfunção de mobilidade articular naquela região. Para quê? Para que essa inervação, que faz toda a inervação simpática do fígado, ela esteja liberada, ela exerça a sua função. Beleza? E a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar principalmente na região de T8, que é responsável, ele vai ser responsável ali por um fracionamento de glicogênio em glicose. Então, assim, vai gerar o quê? Aquela função de metabolismo do carboidrato que a gente falou ali antes, a inervação simpática vai estar diretamente ligada a isso, tá? A gente tem que pensar que o fígado tem essa função que é o tamponamento da glicose. Então, isso é importantíssimo. Ele tem a capacidade ali de tirar o excesso de glicose do sangue, transformar ele em glicogênio, e quando o corpo necessita dessa glicose, ele manda de volta. Isso é uma função fantástica do fígado e totalmente necessária, assim como a síntese de proteína que é feita também. Beleza? O metabolismo ali. Tá legal? Então, são funções importantíssimas do fígado. Mas se a gente for pensar na nossa área, a gente tem que estar preocupado com, por exemplo, todo o trajeto do nervo vago, que eu já falei aqui antes, vou repetir, né, um pouco, que é a saída na base do crânio, que é pelo forame jugular, né? A gente tem que pensar nesse espaço, né, maxilo-laríngico, né, na bainha carotídea, né, pela frente, vai entrar no mediastino e ele vai só descendo. E isso vai ramificando e fazendo toda essa inervação. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, beleza? Em todo esse trajeto. Lembrando que ele vai do lado do esôfago, né, o nervo vago é do lado do esôfago, perfura o diafragma para fazer a inervação das vísceras até o intestino grosso, até o terço distal do intestino. Tá? Então há uma ligação por essa inervação parasimpática com todas essas vísceras. Beleza, pessoal? Então vamos lá.
Então a gente falou um pouquinho da função, né, que ele exerce. Tem a função da secreção de bile, a vesícula biliar é importantíssima. Então a gente tem que pensar que existem todos os ductos ali, o ducto hepático que vai formar o colédoco, que vai chegar no segundo duodeno, junto com um ramo ali do ducto pancreático, que vai chegar ali na segunda porção do duodeno, que fica bem na região abaixo aqui do fígado. E é uma região importantíssima. Quando a gente fala da osteopatia, e a Cláudia bem que colocou aqui, que quem às vezes não trabalha com osteopatia fica meio perdido em relação a isso. Nós temos um trabalho todo específico quando há uma identificação de disfunção do fígado que está gerando alguma alteração, alguma dor no corpo, que a gente trabalha o quê? A gente usa o quê? A liberação, a gente avalia, né? E depois de avaliar, a gente libera estruturas importantíssimas, começando o quê? Pela inervação simpática, então região de T8, então na região torácica, a gente vai lá, avalia e manipula. A gente vai fazer o quê? A liberação dos suboccipitais, né, na base do crânio. A gente vai fazer a liberação do forame jugular, que é por onde sai o nervo vago. Então isso tudo vai para fazer um trabalho, né, que vai melhorar essa função, né, do fígado, essa função hepática, que às vezes está em disfunção por causa dessas alterações articulares também. Então a gente faz toda essa liberação. Depois a gente preocupa junto com essa junção do ducto pancreático junto com o colédoco que está vindo tanto da vesícula biliar quanto do fígado, eles se unem e vão cair na segunda porção do duodeno. Ali existe uma manobra que na osteopatia ela é importantíssima, porque como a gente faz uma manobra no fígado, que a gente chama, por exemplo, uma manobra de bombeio, ela é fundamental que a gente trabalhe esse ponto de encontro, que é onde vai ser realizado a digestão química, certo? E a gente precisa como se fosse uma abertura desse esfíncter aí, chamado esfíncter de Oddi, na ampola de Vater, né? Tem a região ali que vai cair dentro do duodeno, onde é feita a digestão química nossa, tá legal? Por que isso? A gente tem que fazer toda essa abertura para depois fazer o trabalho de bombear, porque se a gente não, a gente chama de abrir o ralo, a gente está abrindo o ralo para depois liberar, porque imagina ali, ele está em disfunção, está inchado, está cheio de gordura, né? A gente precisa fazer o bombeio, mas a gente precisa liberar, abrir o ralo para sair, que é lá na região do segundo duodeno, tá? Então é nessa junção de todos esses ductos que estão vindo do fígado, do pâncreas, da vesícula, tudo ali, beleza? Para melhorar a função dele, tá legal? É importante falar também que o trabalho do diafragma, a liberação do diafragma é importante que seja feito para fazer também esse trabalho visceral. Tá legal, pessoal? Quando a gente faz essa liberação toda dessas estruturas, a gente observa uma diminuição de sobrecarga, certo? Cara, o Tarley Jean está perguntando assim, como aprendo essa manobra? Essa é uma manobra, tá, que é uma manobra da osteopatia, tá legal? É uma manobra que a gente utiliza no trabalho visceral. Então, é uma manobra que é utilizada pela osteopatia. Eu estou citando para que as pessoas que não conhecem, né, para entender um pouquinho como é que é feito esse trabalho, tá legal? E depois eu vou te falar como a gente trabalha. A gente pode trabalhar no Pilates, tá legal? No Pilates, não uma manobra específica para isso, mas como que a gente vai trabalhar a mobilidade, beleza? Como que a gente pode estar trabalhando isso para que o cliente tenha um ganho muito mais rápido e eficaz, na verdade. Tá legal? Mas isso é uma manobra da osteopatia. Então eu só estou citando ela para contextualizar aqui e as pessoas entenderem um pouco, beleza? Mas show de bola essa pergunta aí. Então vamos lá. O importante é o quê? A gente saber identificar quais são essas causas para que a gente trabalhe dentro do estúdio de Pilates, que for melhor para aquele cliente naquele momento ali. Entendeu? Então vamos lá. Se eu tenho uma disfunção de uma víscera grande, que pesa lá até 2 quilos, né? Mais de 2% do peso corporal de muita gente aí. Ela vai gerar o quê? Vamos pensar que o fígado está aqui, lado direito, tá, pessoal? Às vezes está ao contrário aí. Será que meu corpo vai sofrer influências e restrições de movimento em relação a essa víscera? Com certeza sim, né?
Então vamos imaginar que ela está em disfunção. Quando eu precisar de fazer determinados movimentos, vamos lá, se a gente pegar um princípio do Pilates, que a gente trabalha numa aula, e normalmente a gente determina todos os movimentos, flexão, extensão, flexão lateral e torções, beleza? Então normalmente a gente tem que trabalhar todos esses movimentos numa aula, beleza? Mas como eu vou escolher, por exemplo, quais são os padrões de movimento que vão ser melhor para aquele cliente ali naquele momento? Vamos lá. Então a gente está imaginando alguém com uma disfunção do fígado que está gerando restrições de mobilidade. Vamos supor nessa direção, né? Então meu ombro direito. Então imagina só, meu ombro direito. Será que ele vai sofrer influência de tensionamento, peso excessivo aqui, restrição de mobilidade do fígado? Quem acha que sim? Mas escreve aí pra gente aí, escreve aí. Vamos lá. Tarly, vamos lá, Tarly. O que você acha? Será que o ombro direito vai sofrer uma influência direta dessa disfunção? Claro que vai, né? Claro que vai. Então, se a gente imaginar que há um tensionamento nesse direcionamento, a gente vai, na hora que for fazer movimentos de extensão, se a gente for fazer um movimento de torção, a gente vai sofrer uma influência direta dessa disfunção do fígado ali nessa região, beleza? Isso aí, ó. Tarly colocou sim, Cláudia, acho que sim, isso, perfeito, perfeito. E se a gente for pensar que dores referidas, né, que vem da vesícula biliar do fígado, se a gente for pegar um livrinho lá para ver sobre dores referidas, vocês vão ver que é nessa região do hipocôndrio direito, né, na região posterior a ele, na região do ombro direito, tanto na face anterior quanto na face posterior, tá legal? Porque tem todas essas questões de tensionamentos, né, faciais, né, influências diretas mecânicas. A gente tem que pensar também, por exemplo, numa cápsula. Existe uma cápsula chamada cápsula de Gleason que recobre o fígado e ele recebe ramos do nervo frênico. Olha só que legal, olha só que interessante. Ele recebe ali ramos do nervo frênico, que o nervo frênico ele é o nervo que inerva o diafragma, beleza, pessoal? Então, quando ele sai da cervical, C3, C4 e alguns ramos C5, beleza? Ele vai ter uma junção e vai ter uma conexão com o plexo braquial. Ele vai fazer uma interligação, ele vai ter uma relação entre o plexo cervical e o plexo braquial. E o plexo braquial são os nervos que vão para o ombro, beleza? No caso, ombro direito, tá? Então você imagina, ele vai ter uma relação, né, de alguns ramos sensitivos que estão indo lá para a cápsula de Gleason, né, que é abaixo ali do diafragma, que recobre o fígado, e uma relação com a região do ombro também. Então, olha só, relação sensitiva. Então, uma relação que existe entre o fígado e o ombro direito. Além dessa questão toda mecânica, e o Tarly colocou aqui, ó, alteração biomecânica por carga. Eu não vou chamar carga, mas eu vou chamar tensionamento. Tá legal, Tarly? Eu prefiro usar o termo tensionamento. Tá legal? Porque para facilitar tudo, eu acho que a gente tem que pensar que existe uma sobrecarga naquela região ali que está gerando um tensionamento nessa direção, beleza? Então a gente tem que pensar que existe uma influência, principalmente se a gente for pensar, né, de um tecido facial, né, em relação a isso. Joia? Beleza? Então olha só. Então quando a gente for pegar, a gente identifica, por exemplo, através de sinais, né? Sinais, né? Se a pessoa tem icterícia, ela tem unhas quebradiças, ela reclama de amargo na boca, ela direto tem escotomas cintilantes, né? Tudo isso vai ser o quê? Vai ser um indício de uma disfunção, de uma alteração na função aí do fígado, beleza? Tudo isso a gente tem que colher essa história, a gente tem que identificar isso, que aí a gente já liga um alerta, tá legal? E lógico, na hora que a gente for fazer algum teste de mobilidade, a gente vai estar observando principalmente esse hipocôndrio, se está influenciando ou não nessa mobilidade. Então são testes que a gente vai fazer, por exemplo, se tiver uma restrição de flexão, imagina só, isso aqui inchadão, eu preciso fazer uma flexão, né? Passiva, tá? Passiva, não é ativa, é a própria pessoa fazendo.
quando eu for fazer, eu provavelmente vou encontrar uma barreira, tá? Nessa pessoa, nesse cliente. Encontrando essa barreira, ela vai ter uma restrição de movimento em flexão. Tá legal? Então a gente tem que pensar nisso também. Pode ser que essa disfunção esteja gerando uma pressão chamada pressão negativa, que é uma pressão como se fosse um sopro nessa região. Então esse quadrante superior direito, ele pode estar sendo gerado, né? Vamos falar um termo assim, está machucado ali. Então imagina um sopro, a gente gera uma pressão negativa, uma pressão de enrolamento naquela região para proteger aquela víscera ali. Então quando ela for fazer um movimento de torção posterior ou de uma flexão contralateral, ela vai encontrar restrições desse movimento, certo? Então é importantíssimo o quê? É importantíssimo que a gente pense na liberação dessa região, né? Tanto nesse sentido quanto nesse sentido, beleza? Tanto abrindo aqui quanto relaxando a musculatura abdominal. E o que acontece muitas vezes no Pilates? Nós pedimos o quê? Nós pedimos contração do abdômen, contração do abdômen, contração do abdômen. Às vezes passamos exercícios lá para trabalhar o oblíquo, tal. Então a gente tem que repensar quando usar isso, tá? Então, se a gente não fizer uma avaliação muito bem feita, se a gente não estiver prestando atenção nos sinais que esse cliente está apresentando, vamos lá, a gente falou aí, intolerância à gordura, coceira, urina escura, fadiga muscular excessiva, tendinites repetidas, toda vez ele reclama de inflamação nos tendões o tempo todo, unhas quebradiças, né? Diarreia depois de uma alimentação e depois ele tem uma constipação, isso é um outro sinal de disfunção do fígado. Então, quando a gente leva em consideração isso, quando a gente for fazer o exame físico, a gente vai levar em consideração que ali tem uma disfunção, beleza? E a gente vai o quê? Passar movimentos pensando em melhorar, diminuir todo esse tensionamento que está sendo gerado pela disfunção ali do fígado. Então, o que a gente tem que pensar também? Vamos lá, eu falei do nervo vago e falei da inervação simpática saindo de T8 aproximadamente, beleza? Então nós vamos avaliar todo o trajeto do vago, nós vamos avaliar a mobilidade torácica, né, se tem alguma restrição de movimento, se tem uma anterioridade torácica, e para ali a gente fazer exercícios que vão ajudar no ganho da mobilidade daquela região, porque é sinal que o quê? Estamos fazendo uma liberação da inervação, tanto simpática quanto parasimpática. Então, se a gente pensar no nervo vago, região cervical, se a gente pensar na saída do nervo no forame jugular, musculatura suboccipital, que tiver muito tensa, muito tensionada, o que vai acontecer? Vai restringir essa inervação. Então, a gente tem que trabalhar a flexão crânio-cervical em todos os movimentos. A gente não pode deixar uma sobrecarga sobre a cervical durante os exercícios. Então, a gente tem que trabalhar com o nosso cliente essa flexão simples, tá? Uma flexão simples. Antes de começar um movimento, por exemplo, de flexão de tronco, tem que pensar nessa região, não sobrecarregar a cervical, não só na saída, nos suboccipitais. Então você imagina a musculatura dos escaleiros tensionada, né? A gente tem que pensar que essa inervação está passando nessa região. Então a gente precisa manter isso liberado. Então a gente vai estar enfatizando também o que? Vamos enfatizar trabalho de mobilidade torácica. Então se ele tiver com restrição de flexão, né, a gente vai fazer um trabalho durante o processo respiratório ali no trabalho de movimento. A gente vai estar incentivando que faça uma flexão, né? Se ela tiver, por exemplo, uma anterioridade torácica. Vou fingir que sou uma vértebra aqui em anterioridade. Então imagina uma vértebra torácica lá na T8, T7, T8, T9 e ela está aqui, ó, para extensão. O que eu preciso? Eu preciso fazer um trabalho de flexão. Eu vou incentivar empurrando o externo em direção à minha coluna torácica. Então isso vai ser fundamental. Trabalho extremamente simples, não precisa ser nada complicado, não precisa de pirueta, não precisa de ficar pendurado, porque isso vai dar resultado efetivo no seu cliente que está apresentando essa disfunção. Então é importante que você saiba identificar realmente que existe essas disfunções. Então é importante ali estar atento aos sinais,
ao que o seu cliente está relatando para você e as restrições de movimento que ele apresenta. Simples assim. Então, o que ele apresentou vai incentivá-lo em alguns exercícios nos movimentos que ele precisa fazer naquele momento. Tá legal? Precisa fazer naquele momento. Então, a gente vai estar o quê? Eu falei aqui do caso da anterioridade. Incentivar a flexão. Vamos incentivar a flexão. Se ele precisa da flexão. Beleza? De repente, ele tá com uma vértebra na região torácica e ele está com uma restrição de um movimento de flexão lateral para a esquerda. Então a gente tem que ir liberando esse movimento. Então a gente vai passar exercício pensando nas torções. Então é esse tipo de raciocínio que vai te trazer um resultado rápido e efetivo naquele momento. Então você imagina um cliente que chegou para você. Vamos lá. Ele está com dor torácica há não sei quanto tempo. Apresenta todos esses sinais que a gente falou aqui em relação ao fígado. Então, você vai sair muito na frente a partir da hora que você avaliar, identificar e começar o trabalho naquele primeiro mês, justamente para quê? Para reduzir esse tipo de dor que ele está apresentando. Porque não adianta chegar lá, ter uma disfunção ali e começar, vamos fazer uma liberação aqui, vamos fazer uma ventosa aqui. Cara, não adianta. A gente tem que pensar nas conexões da inervação simpática, parasimpática, a função ali da víscera. Então, tudo isso vai estar influenciando. E quando você for trabalhando cada parte, uma parte vai ajudando a outra. Então, eu ganhei mobilidade torácica, estou com a inervação simpática liberada. A função do fígado vai restaurando naturalmente. Por quê? Aquele bloqueio ali vai estar atrapalhando lá na síntese de carboidrato, no metabolismo de proteína, de gordura. Por quê? A inervação não está sendo eficiente. O nervo vago, se ele tiver com aquela restrição toda que a gente falou, ele não vai estar recebendo as informações como deveria estar recebendo essas informações. E não vai estar gerando a função autonômica que deveria gerar no fígado. Então vai atrapalhar na sua função. Lembrando que existe um princípio dentro da osteopatia, que é a estrutura governa a função. Beleza? Mas então, quando você consegue identificar o que na estrutura está alterando essa função, é fantástico. E se a gente for levar para o mundo do Pilates, e é uma proposta que eu tenho agora, e é uma proposta que eu quero passar, é esse tipo de raciocínio. Que não adianta lá, por exemplo, esse camarada chegou lá, esteatose hepática, tá lá. Anterioridade torácica, tensionamento suboccipital o tempo todo. Aí vamos lá, eu vou começar exercícios, por exemplo, vou incentivar exercícios de extensão, tensionando mais ainda essa musculatura suboccipital. Eu não estou prestando atenção em como o queixo está, como que eu estou fazendo o movimento, eu não estou estruturando isso. Será que ele vai ter um ganho ali naquele momento? Ou então eu estou incentivando, às vezes, e favorecendo o tensionamento maior daquela região, trabalhando oblíquo, estou trabalhando, excesso de contração profunda do abdômen o tempo todo. Ele não está precisando disso, ele está precisando relaxar, ele está precisando da abertura, ele está precisando abrir, relaxar o abdômen. E eu estou lá o tempo todo incentivando o fechamento. Imagina uma sanfona, estou lá só fechando. Será que ele vai ter o ganho naquele momento? Provavelmente não vai ter. Então vai ser aquele camarada que vai ficar ali. Aí aquele primeiro mês, tá legal, mas ainda estou sentindo aquela dor torácica minha, eu ainda estou com todos esses sinais que eu te falei, e não vai ter o resultado. Agora você imagina o contrário, você liberou, você começou a incentivar exercícios que vão relaxar a musculatura suboccipital, relaxar a musculatura dos escalenos, a abertura torácica, a abertura para passagem e liberar a passagem toda do nervo vago, trabalhar toda a mobilidade da coluna torácica, incentivar biomecanicamente aquilo que ele necessita, realmente. Normalmente, o que vai acontecer? Você vai normalizar a função daquela vista. Normalizando a função daquela vista, toda aquela relação que ele vai ter o quê? Com o diafragma, com o estômago, com o segundo duodeno, toda essa relação vai ser mais harmoniosa. E isso vai repercutir diretamente no corpo e nos resultados. Então, aquelas dores, vamos lá. Aquela função do fígado, na verdade a disfunção gerando tendinite, unhas quebradas, dores musculares e tudo mais, recorrentes, se você começa a melhorar toda essa função, imagine só o quanto isso vai diminuir.
se você souber direcionar o seu exercício em relação à necessidade real do seu cliente naquele momento. Vai ser um trabalho muito mais rápido em termos de ganho e resultado, certo? E será que quando você tiver esses ganhos e esses resultados rápidos, esse cliente, a tendência dele é o quê? É ele continuar com você ou ele ir embora procurar outro profissional? Vamos lá, quem me responde? Olha lá, Cláudia. Será que, vamos lá, nesse primeiro mês, você entregou tanto resultado para aquele cliente, aquela dor que incomoda ele, aquela tendinite recorrente e tudo mais, você melhorou fazendo padrões de movimento que trouxeram uma melhora da sua função? Será que ele vai te ver como um profissional de ponta de referência ou será que ele vai procurar outro profissional? E é por aí. Então, quando a gente fala e a gente tem uma proposta de manter o cliente durante muito tempo no consultório, no caso no estúdio de Pilates, certo? No caso do estúdio de Pilates, cara, isso é fantástico, esse é um trabalho fantástico, é o resultado rápido. Quando você entrega um resultado rápido, o seu nível de referência profissional vai lá para cima, o seu patamar vira outro, certo? Eu vejo muitos fisioterapeutas que trabalham com Pilates que reclamam o seguinte: já trabalho há tanto tempo que parece que os meus clientes não me veem como um fisioterapeuta, me veem como um instrutor de Pilates, passador de exercício. E isso gera uma dor, e você acaba não se tornando a referência naquilo que você se propôs a fazer. Mas é puramente pela falta de entrega de resultado. É puramente pela falta de entrega de resultado. Porque quando você entrega esse resultado, a tendência é que aconteça igual a Cláudia está falando aqui. Indica para outras pessoas que ela continua ali com você e você vire referência na sua cidade, no seu estado, que seja, né, em relação ao trabalho que você está fazendo. É por isso que temos que enxergar muito além da caixinha, muito além do Pilates. Muito além do Pilates. Porque se a gente pensar somente no Pilates, que é um método fantástico, é um método de trabalho de mobilidade fantástico, mas a gente não pode esquecer do nosso trabalho como fisioterapeuta, certo? Ou, se você é profissional de educação física, o seu trabalho como profissional de educação física. A sua visão, ela não pode ser perdida. A gente não pode pegar esse conhecimento, não, eu trabalho com Pilates, pega esse conhecimento meu aqui da fisioterapia, não, deixa ali. Não, né? Eu sempre vou incentivar que você utilize todo o seu conhecimento e aplique ali dentro do estúdio, porque assim você vai trazer resultados e resultados efetivos para o seu cliente. Beleza, galera? E essa é a bandeira que eu estou defendendo agora, a bandeira de, uma delas é o seguinte: como manter o seu cliente durante um ano no seu estúdio. Como manter? Você precisa, o primeiro passo é entregar resultado. Você precisa se apresentar como uma referência. Você precisa se tornar uma referência. Para você se tornar uma referência, você precisa entregar resultado. E para entregar resultado, você precisa saber avaliar muito bem qual é a condição atual desse cliente, quais são as reais necessidades que ele precisa naquele momento, porque é no primeiro mês que você vende os outros 12 meses ou os outros 11 meses. Como diz o Tarley aqui, ser efetivo. E para ser efetivo, né, eu não sei se eu te chamo de Tarley ou Jean, né, eu vou te chamar de Jean, fica mais fácil. Como o Jean disse aqui, ser efetivo, você precisa saber avaliar bem, você precisa saber muita anatomia, você precisa saber fisiologia, você precisa saber a biomecânica, você precisa saber como tratar o seu cliente, porque a partir do momento que você sabe como tratar, a técnica que você vai utilizar não importa, porque ele veio buscando resultado, Então, se você tem uma grande ferramenta que é o Pilates, que te dá um caminhão de possibilidades de utilizar movimento, quando você consegue raciocinar qual é a atual situação, quais são as principais disfunções que aquele cliente tem naquele momento, você consegue raciocinar quais são os movimentos que ele necessita naquele momento. E aí esse primeiro mês vai ser fundamental para a entrega de resultado. E quando você entrega resultado nesse primeiro mês, meu amigo, voa, né? O tratamento voa. Porque ele vai querer ficar ali com você. Com certeza ele quer ficar com você, porque você vai fazer bem para aquele cliente.
e ele vai trazer o maior número de pessoas atrás de você. Isso aí não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então é o seguinte, pensar fora da caixinha no Pilates é fundamental. Hashtag muito além do Pilates, tá? Tem usado aí agora, tá? Muito além do Pilates. Então a gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Então quando você sabe, igual nessa live, resumo rapidinho, quando você sabe a inervação simpática para simpática, por onde sai o nervo vago, por onde vai o trajeto da inervação simpática, saindo lá de T8 para o fígado, quais são as conexões que o fígado tem com diafragma, estômago, duodeno, todas essas ligações que vai ter ali, todas essas relações, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Qual é a localização, né? Quais espaços costais que essa víscera está, né? Do 5º ao 10º espaço costal aproximadamente. Então você vai saber realmente onde trabalhar. Se ali está precisando de comprimir ou se está precisando de abrir, né? Isso é fundamental. Eu preciso contrair o abdômen profundamente ou eu preciso relaxar? Eu preciso incentivar movimentos de torção posterior ou de torção anterior? Isso é fundamental. Isso você vai saber somente avaliando muito bem e sabendo avaliar, sabendo passo a passo para que você aplique o exercício da melhor forma possível, beleza? O Jean está falando aqui, no caso do Pilates clássico, que tem uma sequência a ser seguida, como fazemos essa relação? Jean, eu não sou expert em Pilates clássico, não sou referência em Pilates clássico, tá? A minha formação de Pilates é Pilates contemporâneo, tá? E que, na verdade, eu tenho que adaptar muitos conceitos que eu aprendi dentro do Pilates contemporâneo à realidade de todo o conhecimento que eu já adquiri. Então, eu tenho que ver lógica nos movimentos, certo? Lógica para aquele atendimento ali, ok? Então, existe sim uma sequência lógica no Pilates clássico, existe toda uma construção de movimento que é lógico, mas pode ser que para determinado cliente você tenha que fazer determinadas adaptações. A chave do sucesso é saber se adaptar, beleza? Vamos lá, anota aí, se quiser escreve aí, digita aí, a chave do sucesso é saber se adaptar. A adaptação é que vai te levar a outro patamar. Porque se eu colocar tudo como uma regra fixa, cara, a regra fixa ali é um protocolo, ele não vai servir para todo mundo. Pode servir para um número grande de pessoas, mas não vai servir para todo mundo. O que vai te diferenciar é pegar esse que não é todo mundo. É esse que não é todo mundo que vai te trazer todo mundo. Parece meio ambíguo, mas é bem por aí, tá? Então é o seguinte, quando você pega casos específicos e consegue trabalhar, show de bola, Jean. Isso aí, a chave do sucesso é saber se adaptar. Camaleão, amigo, camaleão. É a adaptabilidade, né? Uma palavra até difícil de falar, mas a gente necessita dela o tempo todo. E o ser humano, ele é capaz de adaptar a qualquer ambiente, né? Por que não, na nossa profissão, a gente tem que pegar algo que é fantástico, é o método Pilates, por exemplo, algo fantástico, mas que conceitos mudam e mudam o tempo todo. Hoje a gente fala muito do trabalho facial, da face. Hoje a gente questiona muito a questão do Powerhouse. Aliás, o Powerhouse nem foi, né, o Joseph que desenvolveu isso, mas é muito utilizado no Pilates. Então a gente questiona tudo isso hoje. O tipo de postura utilizada, militarizada, quais são essas posturas, né? Não estou nem dizendo que é do lado clássico, tá? Porque não é da forma original, mas ao longo da trajetória do Pilates foi se alterando algumas coisas para chegar ao modelo que existe hoje. E hoje a gente está realmente remodelando. A gente tem que utilizar todos os conceitos que a gente tem atual e de informações que vem chegando, beleza? E a gente tem que adaptar, porque a chave do sucesso é saber adaptar. Beleza, galera? Show de bola! Cara, estou muito feliz, essa live foi realmente fantástica, muitas pessoas passaram aqui, estão participando, isso que é fundamental, né? A participação de todos vocês junto dessa sequência agora, que é o Raciocinando no Pilates, né? Com o Guilherme Félix, que sou eu, e eu estou trazendo essa série toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no meu Instagram. E cada segunda-feira a gente vai estar trazendo um tema. E quem quiser receber, está recebendo um texto, né? Vai receber isso por e-mail, tá? Tá rolando aí, no meu Instagram tem mesmo, tem um videozinho aí que vocês vão olhar.
vocês vão ver, e tem lá uma página onde você pode fazer a sua inscrição, deixar o seu e-mail, que eu vou estar mandando sobre o assunto da nossa live, beleza? Um assunto, uma parte bem teórica assim que a gente te manda para você ter esse material exclusivo para vocês aí. Tá legal, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Aguardo vocês quinta-feira eu vou estar às 21h47 com meu grande amigo, Dr. Leonardo Machado, que é o idealizador do Método Sim, de Saúde Integrativa. Eu vou estar, na verdade, lá no Instagram do Método Sim, e a gente vai estar falando sobre como fidelizar o cliente no Pilates. Espero que vocês todos participem dessa live, que vai ser fantástica. É um cara de sucesso na fisioterapia, muitas pessoas conhecem, Dr. Leonardo Machado, e eu estarei muito honrado em participar junto com ele lá na página do Método Sim, S-I-N. Tá legal, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço, agradeço a participação de todos aí, um forte abraço para vocês e até quinta-feira na live no Método Sim e na segunda-feira na série Raciocinando no Pilates. Valeu!